Show de bola. Sabadão, véspera de Natal, e hoje ficou a última retrospectiva do esporte. Semana inteira a gente veio lembrando, falou de São Bento, falou de Ituano, falou da Olimpíada, do Paulista de Jundiaí, né? E hoje é dia de falar do Atlético Sorocaba. Só que o ano do Atlético não foi daqueles não. Com certeza, sabe aquele ditado que fala assim, ó, nada tá tão ruim que não possa piorar? Foi mais ou menos o ano do Atlético Sorocaba. Acho que nessa competição faltou tudo. O clube cair não significa um fim. O Atlético terá que começar tudo de novo, da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Com a falta de organização e planejamento, não era difícil prever 2016 ruim para o Atlético Sorocaba. Mas olha, nem o torcedor mais pessimista podia esperar um ano tão ruim assim. Começando pela quantidade de técnicos que passaram por aqui. O clube apresentou Márcio Bittencourt, o 5º treinador em 3 meses nessa Série A2. Esse é o trabalho. E eu acabo dando um salto maior também, encarando esse desafio. Nós estamos chegando aí a 10 dias da competição. Não deixa de ser um novo desafio na carreira da gente. O primeiro foi Tuca Guimarães, que chegou em dezembro, ficou pouco mais de um mês. Até os primeiros dias do ano, quando deixou o time para assumir o Figueirense como auxiliar técnico. Aí Marcelo Frigério, que estava como auxiliar do Tuca, assumiu. Só que ele ficou só 15 dias e também saiu. Aí, a 10 dias da estreia, o clube optou por Walter Ferreira, que durou também só 5 rodadas até ser demitido. Em seu lugar, a solução foi dar chance ao auxiliar técnico José Luiz Drey. Ele também ficou só 5 rodadas. Depois de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, a diretoria decidiu pela nova troca. Antes da chegada até mesmo do Walter Ferreira, nós já tínhamos conversado com o Márcio, né, dentro dessa possibilidade dele vir para o Atlético Sorocaba. E aconteceu isso agora. Só por aí já deu para sentir como é que foi o desempenho do Atlético no Campeonato Paulista da Série A2, né? Pior do que perder logo na estreia da Série A2 do Campeonato Paulista é olhar para os números do Atlético no ataque. Em todo o jogo, o Galo não deu nenhum chute ao gol do goleiro Edson. Preocupa muito, mas o que mais preocupa, porque tudo uma coisa leva a outra. Se você não tem força, se você não tem um time fisicamente inteiro, fica difícil você chegar à frente e finalizar também. Só que o time não evoluiu. Em 6 jogos, só uma vitória. E o técnico já era José Luiz Drey. Quando a gente se encontra na zona de rebaixamento, a gente sabe que tem algum detalhe que não está legal, né? Então, que acaba incomodando, vamos dizer assim. Então, a gente tem como objetivo sair dessa zona. (3 a 1 para o Santo André contra o Atlético. Vai ficando mais difícil escapar da temida Série A3 no ano que vem. A gente tem que te motivá-los a todo momento, né? A gente sabe que é uma situação meio incômoda. José Luiz Drey saiu. No lugar dele chegou o Márcio Bittencourt. Trabalhar e ao mesmo tempo tirar o time do Atlético Sorocaba o mais rápido possível dessa zona incômoda. Mas nada mudou em campo. Em 6 jogos com Márcio Bittencourt foram 4 derrotas, 1 empate e só uma vitória. Derrota para o São Caetano marcou o 7º jogo sem vitória do Atlético nessa Série A2, que segue na lanterna. E aí não tem mais jeito. Faltando só 5 rodadas, ou o Galo reage ou já se acostuma com a ideia de jogar a Série A3 no ano que vem. Que a gente possa, pelo menos, finalizar com dignidade, respeitando a camisa do Atlético. Na reta final do campeonato era difícil lidar com a pressão. Uma derrota ou até mesmo um empate contra o Batatais em casa pode decretar o rebaixamento definitivo do Atlético para a Série A3 do Campeonato Paulista no ano que vem. A gente sempre está buscando o melhor, mas se tiver que acontecer o pior, a gente tem que, de cabeça erguida, cumprir a obrigação direitinho. E o pior aconteceu.
O Galo perdeu para o Batatais por 1-0 e carimbou a sua passagem para o Campeonato Paulista da Série A3. Acho que nessa competição faltou tudo. Atitude. De todos. O clube cair não significa o fim, muito pelo contrário, significa um replanejamento. Você vê os erros que aconteceram, né, para você não incorrer nos mesmos erros e então fazer um planejamento para a sequência. Quem dera a vergonha fosse apenas em campo. Sem atividades no futebol no segundo semestre, o clube viu seu nome envolvido em investigação policial. O que aconteceu dentro de campo está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. 7 pessoas foram presas na Operação Game Over, que vem do inglês fim de jogo. E parte da Operação Game Over passa aqui por Sorocaba. O Atlético, clube da cidade, tem um jogo sob suspeita de fraude. Seria no ano passado pelo Campeonato Paulista Sub-20, quando os garotos perderam para o Santo André por 9-0. O site Globoesporte.com teve acesso ao relatório de investigação. A primeira análise mostra que o resultado dessa partida foi bem diferente da campanha do time na competição. Os investigadores lembram como o placar foi construído. O documento cita ainda que contra o São Paulo em agosto e o Santos, 3 semanas antes da partida suspeita, o Sorocaba atuou com um time diferente e muito mais forte. Um jogador que estava em campo naquela partida confirma: teve realmente interferência de fora por causa de aposta naquele jogo? Sim, teve sim. Tinha jogador que recebeu 200 e teve alguns jogadores que receberam acima, que eu não sei o valor. E o vice-presidente de futebol do clube, Benedito Sampaio, em entrevista ao Globoesporte.com, negou qualquer envolvimento em manipulação de resultados. O Atlético Sorocaba, a diretoria do Atlético, não tem nada a ver com essa situação. É lamentável. Mas, como diria o ditado, nada está tão ruim que não possa piorar. O fim de ano do Atlético Sorocaba foi para fechar de vez. Sem dinheiro, o Galo decidiu não disputar nenhum campeonato oficial no ano que vem, inclusive o Paulista da Série A3. O comunicado foi por meio de uma nota enviada pela diretoria. Apesar de entender os prejuízos decorrentes desta decisão, a diretoria decidiu que o Clube Atlético Sorocaba não tem condições econômicas para participar da próxima competição. Esta decisão é para poder se reestruturar como clube, dentro da nova realidade financeira, e, posteriormente, retornar às atividades desportivas. O pior de não participar de nenhuma competição oficial em 2017 é que o Atlético acaba punido com um rebaixamento. Ou seja, caso queira voltar a disputar algo em 2018, terá que começar tudo de novo, lá de baixo, da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Rebaixamento, suspeitas de manipulação de resultado, falta de dinheiro e desistência do futebol. Se 2016 foi péssimo, 2017 não é nada animador, até porque a gente não vai ter o que contar. Depois de 25 anos, a gente não vai ter o Atlético Sorocaba.